Não, o meu cabelo eu já desisti já. Ainda mais aqui na minha cidade que as barbearias estão tudo fechadas, agora lascou de vez. Ah, o meu eu cortei em casa, meu marido que cortou, eu tava doida pra fazer o undercut. Aí, coitado, meu marido, eu falei, me ajuda aí, pega aí e raspa meu cabelo. Deu certo. É, as únicas ajudas que eu tenho aqui em casa tem 4 patas as duas, então não sei se ficaria muito legal com elas. Pode complicar. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Matheus e hoje um vídeo muito especial, galera, um vídeo mais apocalíptico, digamos assim. E olha que isso nem vai ser o tema mais legal do vídeo, porque hoje a gente vai debater numa companhia muito especial o porquê de The Last of Us ser um dos jogos mais aclamados de todos os tempos. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, que eu já não conhecia ela há muito tempo, mas conhecia o trabalho dela há muito tempo. Estamos aqui recebendo no nosso canal Alice Monstrinho, do The Last of Us Inside Brasil, a maior página sobre The Last of Us do país. Alice, eu quero primeiramente te agradecer demais por você ter topado participar aqui com a gente, mesmo com essa quarentena, com a distância. Muito obrigado mesmo. E vamos falar do que a gente gosta, né? Eu que agradeço o convite, fico muito honrada e muito feliz de poder estar participando e falar um pouco mais do jogo que eu sou apaixonada. Galera, é o seguinte, a Alice, eu ia falar isso só no final, mas eu tô curtindo tanto essa ideia, eu tô tanto na ansiedade que eu quero falar logo. A Alice é de uma comunidade tão insana, tão intensa nesse universo, que tem até filme produzido que vai estrear logo aí. E eu queria que você, antes da gente começar a falar sobre o tema em si do vídeo, Alice, falasse um pouquinho sobre esse filme, sobre esse filme, que pelas imagens, pelo trailer, tá muito legal. Fico feliz. A gente está fazendo um curta-metragem, tem cerca de 9, 10 minutos, e sai no dia 23 de abril pelo canal do The Last of Us Inside, que é youtube.com/barra The Last of Us BR. E a gente está bem animado e criamos uma aventurinha, né, do que seria uma jornada da Ellie no Last of Us 2, imaginando como seria ela nessa busca de vingança com um encontro inesperado com uma cadelinha, né, com uma cachorra. E aí o filme discorre a partir disso. Olha, isso pra mim já é uma surpresa. Eu não sabia que ia ser uma imaginação do The Last of Us Parte 2, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o Parte 2, sobre o nosso drama com Parte 2, Ah. mas enfim. Antes da gente começar a tentar explicar o porquê de The Last of Us ser um jogo tão importante, eu acho que a gente podia começar explicando mais ou menos como é o jogo, né? Do que se trata o jogo, né? O jogo conta a história, começa contando a história do Joel, né? Que tenta fugir do surto no dia que o surto acontece e acaba perdendo a filha. Enfim, eu vou contar tudo para quem não jogou ainda ter oportunidade de jogar. Mas depois ele conhece a Ellie, que é uma menina, e eles têm uma missão de atravessar o país, ou atravessar uma determinada parte do país, para encontrar os vagalumes. Teoricamente, seriam os cientistas que poderiam ajudar a Ellie, porque a Ellie, basicamente, teoricamente, é imune ao vírus. Ela foi mordida e não se transformou. E acabou sendo, entre aspas, né? Eu acho que a Alice pode até me corrigir, sendo a esperança da humanidade naquele período ali, né? É exatamente isso. O bacana é que, né, o jogo ele fala muito sobre essa coisa de reconquistar a sua humanidade, reconquistar a vontade de viver, né? E apesar de ter perdido a filha, né, o Joe encontra com a Ellie e ela acaba se tornando, de certa forma, o único laço dele com o que sobrou de humano. Então é muito bacana essa jornada inteira deles ao longo de tantos meses juntos e de que forma isso muda os dois personagens. Exatamente. E é muito importante você ter falado isso da volta à humanidade, porque basta a gente esforçar um pouquinho a memória para a gente lembrar que os adversários mais difíceis do jogo, em muitas partes, não são os infectados, são os próprios humanos, né? Exatamente, né? Tem os caçadores, principalmente, e dependendo da circunstância, né? Os próprios vagalumes. Então é muito legal ver que não é só os infectados, só os zumbis, né? Com aspas aí, mas quem ainda está vivo, seja em comunidade, seja em grupos, pode também ser uma ameaça para as outras pessoas. Beleza, isso é basicamente isso que o jogo tenta explicar. Que não importa, pelo menos é a minha visão do jogo, né? Que não importa o quão escuro o seu cenário esteja, o quão escuro a humanidade esteja, a sociedade, a comunidade, enfim,
ela pode estar, a gente sempre vai ter que se preocupar com os nossos próprios parceiros, nossos próprios iguais, digamos assim, né? Não basta o mundo estar abaixo de uma pandemia, no nosso caso aqui atualmente, a gente está no meio de uma pandemia e tem gente discutindo política, tem gente querendo derrubar um ao outro ainda, então é basicamente a visão que eu tenho do jogo. Eu concordo muito, né? E de fato, como a gente vê no cenário atual da nossa vida real, né? Muita gente aí querendo se matar, polarizando uma pandemia que deveria ser uma ameaça geral, que deveria unir todo mundo. E acho que muito do jogo fala sobre a sobrevivência, né? O que a gente faria para sobreviver e de que forma que isso pode acabar destruindo uns aos outros. E voltando a falar exatamente do jogo, né? Basicamente, o jogo em si, The Last of Us, ele é de 2003, 2013. Quase que eu falo 2003, dou 10 anos a mais aí. Por que depois? O jogo de 2000... ele é de 2013, foi lançado para PS3 e depois ele teve uma versão remasterizada lançada para PS4. É um jogo em terceira pessoa e basicamente, assim, em termos técnicos, o jogo não traz muita coisa nova assim, ao universo game. Quick Time Events, procura por recursos, uso de arma de fogo, arma branca, enfim, coisa do tipo. Só que o diferencial do jogo nessa parte técnica é que tudo isso no jogo é muito bem feito. A gente tinha acostumado, por exemplo, com Resident Evil, que tinha algumas coisas dessas, e algumas coisinhas assim no jogo era meio fora de tempo, não tinha um time legal, a gente meio que acabava, será que eu precisava mesmo de um Quick Time Event para enfrentar um zumbi? Então, o The Last of Us meio que trouxe tudo isso que não era novo, mas em times certos, o que acabou ajudando muito para agradar player, né? Porque sabe que player, gamer e nerd duas raças de pessoas que são muito chatas. Se não for igual o que elas querem, elas acabam reclamando sempre, né? Com certeza. Eu sendo tanto nerd quanto gamer, posso concordar totalmente. Eu acho que você falou uma coisa chave, né? A Naughty Dog, né, que já fazia os jogos do Uncharted, que tinha uma jogabilidade muito similar. A diferença, né, o Last of Us eles fazem tudo com maestria, né? Então, a jogabilidade não tem nada de muito inovador, mas tudo é feito com os detalhes, com esmero, não só a jogabilidade, mas a história, a trilha sonora e tudo mais, o desenvolvimento dos personagens. Eles fazem tudo com tanta maestria que, mesmo sem ser lá algo muito complexo, acaba se tornando perfeito, né? Exatamente, Alice. E o que eu acho interessante é que durante o jogo você acaba tendo, em alguns períodos, uma diferenciação de vários inimigos. O que sempre me irritou, não porque irritou é uma palavra muito, muito forte, mas o que sempre me tirava um pouquinho do sério nesses jogos de sobrevivência, como Resident Evil, enfim, agora não me vem na cabeça agora outro nome, só porque eu falei. Far Cry, por exemplo, que é um outro exemplo, a gente vai já falar também, se irritar para Far Cry, é que às vezes a gente começa a jogar o jogo e aí passa 1h30, 2 horas de jogo e a gente tá a 1h30, 2 horas matando os mesmos inimigos. Até quando para matar capanga, todos os capangas são iguais. Então eu acho que essa diferenciação que The Last of Us tem são os Blood, tem os caçadores, tem os vagalumes, tem os corredores, enfim, tem muito tipo de inimigo no The Last of Us. E isso acaba deixando o jogo sempre vivo, sempre ligado para quem joga, né? É bacana que cada pessoa também pode escolher a sua própria estratégia, né? Então tem gente que gosta de jogar mais furtivo, pode sair matando todo mundo devagarinho. Tem gente, eu adoro jogar saindo na porrada, tirando com shotgun na cara dos zumbis, da galera. E ele comporta essas várias formas, né? Várias preferências de jogador. E tem até algumas circunstâncias do próprio jogo que é mais fácil ou é mais coerente você ser furtivo, outras que é mais coerente você cair na porrada. Então tem muita possibilidade, é muito versátil essa jogabilidade deles. Eu tô ali no meio termo, Alice. Eu sou daquele pessoal que gostaria de jogar furtivo, mas nunca consegue, sabe? Porque sempre é visto, sempre esbarra em alguma coisa. Esse sou eu no jogo. E tem as cenas que a gente queria que fosse furtiva, mas não tem como, né? Como a famosíssima cena do gerador da escola, né? Que a gente se esforça tanto para ser furtivo naquela parte, se esforça tanto. Aí o jogo coloca mesmo uma parte ali que você é obrigado a enfrentar todo mundo. Acho que quem jogou nunca vai esquecer do gerador. Sempre que a gente vê um gerador na vida, a gente já vai ficar tremendo, procurando o que está acontecendo. Eu lembrei do meme, eu não sei, acho que foi a página do The Last of Us Inside Brasil que fez dos dançarinos de... Nossa, eu ri demais, velho. Eu ri demais. Pra quem não sabe, eu sou jornalista. Eu tava no intervalo de um jornal que eu apresento. Poxa, e pra voltar no intervalo, mano, que eu tava rindo disso? Meu Deus do céu. Ó, agora, Liz,
Outro aspecto que eu acho muito interessante de The Last of Us, aí vai de você concordar comigo ou não, são os personagens. Em The Last of Us conseguiu um fator muito interessante. A maioria dos jogos, e isso de jeito nenhum desmerecendo outros jogos, a gente é apaixonado por vários outros jogos, mas ele sempre consegue te conquistar com um personagem. Por exemplo, no Resident, a gente vai sempre estar Resident Evil porque acaba sempre pegando a mesma sequência ali de ideia. Mas, por exemplo, Resident Evil tem aquelas pessoas que acabam se apaixonando pelo Leon, pela Jill, alguns se apaixonam pelo Chris, pela Claire, enfim, você acaba tendo um personagem ali principal. No The Last of Us, pelo menos no parte 1, você meio que acaba se importando com todos os personagens. Todos os personagens que a Naughty Dog quer que tenham um espaço, ela consegue fazer com que se importa. Por exemplo, mano, eu fiquei arrasadíssimo a primeira vez que eu joguei e a Tess morreu. É horrível essa cena. O Matheus falou muito bem, né? Acho que todos os personagens que eles botam, que eles passam com a gente um tempo, dá aquela ideia de que a gente se juntou com eles para sobreviver, e quando eles morrem, ou somem, ou desaparecem, a gente se apega com eles e a gente fica triste de verdade, né? A Tess foi uma situação também que eu fiquei, oh, nossa, horrível, e os irmãos também, né? Devo estar falando spoiler aqui, mas a primeira cena, né, você joga com a filha do Joe, você tá lá felizão, jogando com a Sarah, você tá vendo esse mundo, essa pandemia nos olhos de uma criança, para ter ela tirada, então dá aquela sensação de que o mundo é horrível e de que tudo é triste, eles passam, assim, com uma perfeição, né, essa agonia que a gente tem de não conseguir salvar uma criança, né, é muito bem feito. Agora, quando você falou da Sarah, a filha do Joe, esse exemplo da Sarah é perfeito. Porque, assim, se você para analisar a história, o cenário ali, você chega à conclusão que era perfeitamente possível você jogar aquele começo com o Joel. Era perfeitamente possível. Só que eles fazem a Naughty Dog fez de propósito você jogar com a Sarah para justamente você criar aquela afeição com ela logo no início do jogo. Então, quando chega aquela cena lá no começo, que ela leva um tiro, poxa, você fica... Sem chão, meu Deus, né? O que eu vou fazer agora, mano? Eu achei que eu ia jogar com ela. E é muito poético pensar que inicia o jogo com a pandemia, no aniversário do protagonista, e você enxerga tudo nessa visão inocente, né, da garotinha, e você consegue entender, depois daquela cena, todas as decisões do Joe. Então, uma construção de personagem que é impecável, na minha opinião, e acho que na opinião de todo mundo aí que jogou, né, você consegue entender por que todas as decisões dele foram seguindo por conta daquele início, dessa perda dele, que também quase vira uma perda para o jogador. Em muitos casos vira, né? E outra coisa, ainda falando de personagens, beleza, todos os personagens acabam ganhando esse peso, acabam ganhando essa importância pro player que tá ali jogando, só que o jogo, eu acho isso até muito fofo. O jogo ele tem um cuidado muito grande para não deixar nenhum desses personagens, entre aspas, importantes, tomar o lugar dos protagonistas. Por exemplo, a gente tem ali a Tess, que basicamente estava sendo uma badass. Muita gente, inclusive, eu vejo em fóruns, em comentários, muita gente que preferia a Tess do que o Joel, que fala que se fosse a Tess no lugar do Joel teria sido mais legal. Enfim, o jogo tem muito cuidado para não deixar isso, porque, por exemplo, a gente tem o Vice em Far Cry 3. Pô, mano, ninguém tá nem aí pro protagonista de Far Cry 3. Todo mundo adora o Vice. A gente tem também, eu até anotei aqui, a Clara, no Watch Dogs 1, que tem a Clara. Pô, a Clara é muito mais legal do que o protagonista do jogo. Ela é muito mais legal do que o protagonista do jogo. E isso acaba... A Naughty Dog teve um cuidado muito grande com isso, de não deixar que esses personagens... É até pecado falar isso, né? Mas vou ter que falar. Que esses personagens secundários acabassem tomando o lugar dos protagonistas, né? Eu acho que eles botaram tudo numa dose boa para que a gente se preocupasse, gostasse muito deles, né? O Bill também é outro personagem que todo mundo adora no Last of Us, e que ele começa como um cara todo carrancudo, todo pentelho, e depois você começa a entender até a questão do parceiro dele, né? Que ele se mata, e você entende os personagens e cria uma empatia, e isso é difícil achar em jogos. Como você mesmo falou, tem muitos protagonistas, muitos jogos que eles estão lá para fazer o trabalho deles, e você até gosta deles, mas não é aquela sensação de você se sentir tão identificado quanto, na minha opinião, é com o caso tanto do Joe quanto da Ellie no The Last of Us. A gente se identifica, tem uma empatia, um vínculo aí, né, com os personagens. É verdade. E para quem não entende direito como aconteceu todo esse mundo pós-apocalíptico,
eu acabei esquecendo de falar no começo, mas não tem problema. Todo esse mundo após-apocalíptico, todo esse mundo devastado, aconteceu por conta do Cordyceps, que é um parasita que toma conta da cabeça das pessoas e acabam transformando as pessoas nos infectados. Você pode ter percebido que eu e a Alice, em vários momentos aqui dessa nossa conversa, evitamos falar a palavra zumbi, né? Porque não é assim que eles são chamados no jogo, né? Desde do começo do jogo até em entrevistas, enfim, várias outras coisas, a gente chama esses monstros, digamos assim, de infectados, porque é o que eles são infectados pelo Cordyceps, o que me deixou muito preocupado, porque eu descobri isso no começo desse ano, Alice. O Cordyceps existe na vida real. Eu achei muito incrível que, por mais que, vamos dizer aí, no conceito seria um jogo de zumbi, eles quiseram também sair um pouquinho fora da casinha, né? E o Cordyceps é um fungo que infecta insetos e acaba infectando o cérebro deles. E eles fizeram da mesma forma no Last of Us. Ele é um fungo que ele passa através de contato com fluidos ou com os esporos. Então, se alguém respirar esses esporos aí do fungo, fica infectado também, ou se for mordido, alguma coisa assim. E aí, por conta disso, você tem praticamente uma categoria nova de monstros. E o jogo, como você mencionou antes, ele tem uma progressão também. Você vê inimigos que acabaram de ser infectados, então eles vão ter não só uma aparência, mas uma maneira de se mexer e de criar um desafio para o jogador diferente do que os fungos que estão as pessoas, né, que estão há 20 anos infectados, como tem o Bloater, que eles viram outro tipo de inimigo, isso vai progredindo, isso é muito legal. Sim, isso é. Nossa, agora que você falou é verdade. Tem os detalhes, né? São os detalhes que chamam a atenção. Não é pelo tipo de infecção que os caras vão virando vários tipos de infectados. É pelo tempo de infecção. Por exemplo, se a Alice for mordida agora, ela vai virar provavelmente um runner, né? Um corredor. Então, ela vai virar um corredor. Mas, tipo, daqui a 1 ano, 2 anos, quando a gente encontrar ela de novo, ela vai ser um Krieger. Então, tipo, velho, é muito legal essa ideia, muito legal. E que, na minha opinião, são os mais assustadores de todo o jogo. Com certeza, São com mais certeza. muito mais do que os Bloaters. Muito Pra mais. mim também. Porque você não espera e daqui a pouco eles vêm correndo e você não consegue se defender. É muita coisa acontecendo, né? Exatamente. E só pra acalmar todo mundo, o Cordyceps existe na vida real, mas ele só dá em insetos, pequenas formigas, alguns tipos de aranha muito pequenas. Então calma que ninguém vai ser infectado por nenhum fungo aqui, ninguém vai se transformar em nada. E só para termo de curiosidade, eu até anotei aqui, ó, o nome do fungo é Ophiocordyceps unilateralis. Para quem quiser pesquisar depois aí, tá aí. Ele não Agora, passou em nenhum Alice, mamífero, né? Então a gente não tá, a princípio, biologicamente falando, nem próximo de estar infectado, porque sequer qualquer mamífero teve a resposta desse fungo, né? Meu Deus do céu, mano. E a gente torce para que, né, não aconteça. A não ser. Não tem a não ser. A gente espera que não aconteça. Não aconteça Eu mesmo. espero que não. Porque a gente sempre tem na nossa cabeça, né? Porque, assim, não. E como eu assisti filme de sobrevivência, de apocalipse a minha vida toda, então se acontecer, eu tô preparado. E eu acho que, na verdade, quem fala isso é sempre os que estão menos preparados. É o que a gente pensa, né? A gente pensa que vai ser um Mad Max, vai sair na rua e tal, mas no fim a gente vai tossir um negócio, vai ser infectado e vai morrer. É verdade. Felizmente não aconteceu. Nem vai acontecer, meu Deus do céu. E só pra gente encerrar o nosso papo sobre o jogo exatamente, eu queria falar sobre, né, a parte que a Ellie é pega pela comunidade de canibais, que é uma cena. Tem algumas cenas, não só uma, mas algumas cenas muito pesadas mesmo, de canibalismo, de morte a sangue frio, de tentativa de estupro. Então, assim, é um jogo assim que é muito puxado pro drama, sem perder a sua essência de ação, de aventura, e sem perder a sua essência de suspense também. E eu acho que essa mistura acabou que no fim deu muito certo, né? Essas cenas pesadas, que não acontecem só nessa parte, tem no decorrer do jogo, mas nessa parte são mais marcantes, digamos assim. Eu acho que essa mistura chama muita atenção, né, Alice? Quase que eu te chamo de Ellie. Eu não me importo. Não me importo de forma alguma.
Eu fiz a Ellie até, né, no nosso filme, no nosso curta-metragem aí, que vai sair semana que vem. Mas você falou isso de ele juntar vários aspectos, né? E isso é o que faz ser uma obra tão complexa e tão completa também, porque você vê um drama muito. Eu acho que concordo com você que se eu fosse categorizar, assim como a gente categoriza no filme, ele é um jogo de drama, né? Ele mostra o drama de dois personagens que estão tentando. Um personagem está tentando recobrar essa empatia, essa vontade de viver, essa esperança, e a outra personagem quer salvar o mundo. Ela tem uma veia muito mais altruísta, e eu acho muito legal como essas coisas mudam, né? Depois dessa circunstância, né, do David, de que a Ellie foi raptada e tal, eles trocam de papel, porque antes era o Joe que sempre estava para baixo e tal, e não queria falar, e não queria papo, e a Ellie era engraçadona e puxava assunto, e depois inverte, né? A Ellie salva ele, né? E ele, por conta do trauma dela, ela fica mais fechada, e ele que acaba tentando erguer o humor dela. E eu acho muito, muito bonito, muito poético essa curva que os personagens têm, a forma que eles evoluem, e que não é só um jogo de terror. Se fosse só um jogo de terror, a gente muito provavelmente ia se divertir, ia atirar, matar infectado, matar zumbi, ia ser legal, ia ser bacana. Mas eu acho que ele não ia ficar tanto tempo na nossa cabeça como um jogo marcante. É verdade, é verdade, é verdade. E para a gente encerrar o nosso papo, eu quero fazer só um comentário e quero escutar você também. Que susto que é do nada você aparecer controlando a Ellie. Do nada. Do nada. Ai, o medo do Joe estar morto naquela parte, porque você não sabe o que está acontecendo e nossa, eu acho que todo mundo que joga ama o Joe de alguma forma. Eu não consigo nem dizer qual dos dois é meu personagem preferido, eu amo muito os dois de forma igual. E o desespero, né? Porque, desculpa o spoiler, né, para quem não jogou, mas é uma cena em que ele tem uma ferida praticamente letal e a gente começa a jogar com a Ellie e não sabe o paradeiro, dá a entender que ele tá morto e que a garota tá sozinha no mundo precisando se virar. Então é muito agoniante pensar o que pode ter acontecido com ele, e é muito interessante a mudança da jogabilidade, porque o Joe é um cara forte, apesar dele ter uns 50 anos, você sai dando porrada em todo mundo e tá tranquilo. A Ellie é uma garotinha de 14 anos. Se você sair no braço, você vai levar 2 porradas e vai morrer. Então, ele te obriga a adaptar a tua jogabilidade, a tua circunstância e a tua estratégia para estar jogando com uma garotinha, com uma personagem diferente. Exatamente, até porque o Joel usava cacetetes, usava pernas mancas, usava armas desse gênero. Aí ele tem um canivete, que é do tamanho da mão dela. Exatamente. Então, esse pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Alice, muito obrigado pela sua participação, de verdade. Foi um prazer muito grande falar com você. Acompanho e vou continuar acompanhando o seu trabalho de toda a galera. Inclusive, mande um abraço meu para toda a galera, que eu sei que é uma turma fazendo isso aí por trás. Muito obrigado. Poxa, eu que agradeço, eu fico muito, muito feliz mesmo. E assim como você, né? Acho que a gente faz tudo por amor, a gente gosta muito do que a gente faz, então ouvir esse tipo de coisa dá um calorzinho no coração. E fiquei honradíssima com o convite, muito obrigado por me receber. Para quem quiser, quem não conhece ainda e quiser conhecer o trabalho da Alice, vai estar o link do canal aqui embaixo. E embaixo do link vai estar o Instagram da Alice, para você conhecer ela e o trabalho dela. Beleza? Galera, espero de verdade que vocês tenham gostado. A gente volta amanhã com mais um vídeo. Se divirtam, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, porque só assim você vai ajudar o canal. Beleza? Um abraço, se divirtam. Tchau.